Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Presto testemunho que não há divindades além de Deus único. Presto testemunho que Muhammad, bem como todos os mensageiros anteriores, eram seus profetas enviados por Deus. Algo que muitos não dão valor, principalmente agora em mudanças de ano, mudanças de tempo, mudanças de meses, dias, é o tempo. O tempo, como diz o ditado, o tempo é ouro, o tempo é valioso. Porém, muitos se esquecem que nós seremos questionados por o que fizemos durante o nosso tempo. O tempo é como água. Quando ela passa, nunca mais aquela água você vai poder tocar nela. O tempo é da mesma forma. O tempo que se foi, não volta mais. É algo que já foi embora. Todos os dias, nós acordamos e é um novo tempo. Hassan al-Basri, que Deus esteja satisfeito com ele diz: todos os dias quando você acorda, Deus está te dando a oportunidade de você aproveitar o tempo. É um novo dia. E no Alcorão nós vemos diversas suratas que Deus cita o tempo. O Al-Fajr, pela aurora, tempo. O Ad-Duha, pelas horas da manhã, o tempo. O Al-Asr, pela era, o tempo. Deus então está nos mostrando o valor do tempo, para nós custodiarmos, para nós não deixarmos passar em vão. Principalmente agora, em momentos de pandemia. Se nós analisarmos que antes da pandemia nós não dávamos valor ao tempo, e agora, durante a pandemia? Para os muçulmanos apenas. Durante a pandemia, que o tempo existiu, quantas novas suratas você memorizou? O que você aprendeu de novo da biografia do profeta, que a paz de Deus esteja com ele? O que você evoluiu? Teve tempo, não tem desculpa. Sobrou o tempo. Só aí nós vemos o que nós fizemos de bom ou não, de caridade, de apoio com o outro, de ser benevolente, de melhorar as nossas condutas, os nossos valores. Por essa razão, esse tempo não volta mais. E nós temos que aproveitá-lo da maneira correta. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele deixou isso aos seus companheiros. Todos lutavam para aproveitar ao máximo o tempo. E ele cita o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que na época do profeta Musa, Moisés, alaihi salam, havia uma mulher que chorava muito. E Deus falava com o profeta Musa, disse: ó Musa, vai até aquela mulher e veja por que ela chora tanto. O profeta Musa foi até aquela mulher e questionou ela: por que você chora tanto? E ela disse: porque meu filho morreu. Quantos anos tinha seu filho? E ela disse: 300 anos. Naquela época se vivia muitos anos. O profeta Musa disse a essa mulher: vai chegar um tempo, lá na frente, em que o ser humano vai viver 60, 70, 80 anos. Essa mulher disse: se eu vivesse esse tempo, eu ficaria prostrada para Deus a vida toda. Esse é o valor do tempo. Ela achando que aqueles anos que se foram eram valiosos. Imagina quando o ano se encurta, que a nossa vida diminui e o que nós aproveitamos desse tempo. Que valor que nós damos a ele? Quando questionaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando será o dia do juízo final, ó mensageiro de Deus? O que o profeta respondeu? O que você fez para quando chegar esse dia? Qual que é a tua bagagem? O que você fez de útil durante a sua vida? Você não tem que saber o dia. Você tem que saber
o que você preparou para esse dia. Essa é a diferença. Em outra situação, o profeta, que a paz de Deus seja com ele, ele relata que ninguém irá para o paraíso ou para o castigo, enquanto no dia do juízo final não responder a 5 questões. A primeira delas, a sua vida, onde você empregou. O segundo, o seu conhecimento, para quem você passou. Tinha conhecimento? Ficou só para você ou você passou adiante? Terceiro, o seu dinheiro, a sua riqueza, de onde veio e onde você empregou ela? Fontes lícitas ou ilícitas? E outra questão, o seu tempo, como que você utilizou ele? Que é a sua maior dádiva que você tem. Nós vemos vida, nós vemos o nosso conhecimento, nós vemos as nossas riquezas, onde nós empregamos elas ou não, e o tempo, que é fundamental, e o nosso corpo, o que você fez com ele ainda, tem ainda o corpo, tratou bem ou mal, comeu o correto, ou usou drogas, fumou, bebeu. São dádivas que nós iremos prestar contas. O tempo é uma dádiva que nós temos que custodiar, que nós temos que lembrar que ele será cobrado. Quando foi questionado ao profeta Noé, alaihi salam, Nuh, o que você analisou da sua vida? Ele disse, é como eu entrar por uma porta e sair por outra. Só em divulgação, para chamar as pessoas a adorar um único Deus, o profeta Noé viveu 950 anos. Só em divulgação. Só Deus sabe quantos anos ele viveu. E ele disse que esses 950 anos era como entrar por uma porta e sair por outra. Porque o tempo vai embora. E não adianta você reclamar depois. Por que eu não fiz? O que eu deixei de fazer? Você tem que agarrar esse tempo e não ficar negligenciando ele, achando que você vai poder mudar. Por isso que nós dizemos, Inshallah, Surat al-Kahf, toda sexta-feira tem que recitar a Surata da Caverna. E o que está dizendo o ensinamento? Não diga que você vai fazer algo sem dizer se Deus quiser. Por quê? Você não sabe, pelo menos você intencionou o que você queria fazer, e se algo diferente acontecer, pelo menos você ganha pela intenção junto a Deus. É muito importante isso. Esse tempo que Deus Altíssimo está nos dando, é uma oportunidade de nós ganharmos, é uma oportunidade de nós não nos arrependermos depois. Quando nós custodiamos esse tempo, nós lembramos que dádivas, como o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, que a juventude antes da velhice, ou a riqueza antes da pobreza, ou o tempo antes da ocupação, ou a morte antes da vida. Nós temos uma vida e a morte vai chegar a qualquer um de nós. E ele elenca nesse ensinamento duas dádivas, que é o tempo antes da ocupação. O que nós fizemos quando nós tínhamos muito tempo? Aproveitamos ao máximo ou não? Porque pode chegar um momento que você não tenha mais tempo. Você pode ficar fraco, você pode ficar doente, vai chegar a morte e vai finalizar tudo isso. Por isso que ele relata em outro dito, duas dádivas que muitos negligenciam: a saúde e o tempo livre. Em outro ensinamento, que nós devemos
agarrar com esforço para que não haja arrependimento depois. Seja o tempo com as nossas famílias, seja o tempo com o nosso trabalho, seja o tempo com as obrigações junto a Deus Altíssimo, seja o tempo em todos os assuntos. Aproveitando, fazendo um programa, organizando, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Fazer tabelas para quem é desorganizado. De tal hora, eu tenho que ler tantas páginas do Alcorão. De tal hora, eu tenho que estar com os meus filhos. De tal hora, eu tenho que fazer o meu esporte. De tal hora, eu tenho o meu trabalho. E assim vai, os meus estudos e etc. Num dia de 24 horas, você consegue assim aproveitar ao máximo o seu tempo. E os fiéis são aqueles que dizem: Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa aqina adhaban nar. Os fiéis dizem: ó Deus, nos dê a recompensa desta vida e da outra vida, e nos afaste do tormento infernal. As pessoas comuns dizem: ó Deus, nos dê as dádivas apenas desta vida. Que sejamos daqueles que nos preocupem e nos preocupam com a importância desta vida e da outra vida, para que possamos passar pelo julgamento de Deus e sermos agraciados com a sua misericórdia, com o paraíso, pois aproveitamos o nosso tempo da maneira que ele deveria ser aproveitado, para não haver arrependimento depois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.